Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 136. Temos um dia chuvoso, né, de chuva, um pouquinho frio, mas estamos aqui debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, aprendendo do Senhor, da sua palavra que é cura, né, para as nossas almas. E nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções à luz da Bíblia. E nós estamos falando de um assunto muito sério, muito importante, que se chama depressão espiritual. Nós estamos falando a respeito disso porque esse é algo que tem acontecido no meio cristão, né? Pessoas tendo um esfriamento espiritual, um afastamento de Deus, das suas comunidades cristãs e também da palavra de Deus e enfermos, né, na sua alma por causa de muitas coisas que acontecem e as pessoas não sabem lidar e acabam então trazendo enfermidades para as suas almas. Eu hoje vou falar sobre a falta de perdão. Ontem nós iniciamos falando a respeito disso, e hoje nós vamos então completar esse estudo de ontem, falando a respeito da falta de perdão. Salmo 139, versículo 24, nos diz assim: Davi, o salmista Davi, que nos ensinou uma lição preciosa ontem. Mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Eu creio que algo que ofende profundamente o coração de Deus é um cristão que não perdoa ou se recusa a perdoar ofensas, que não valorizam a obra preciosa de Cristo na cruz, que de braços abertos nos perdoou, nos oferecendo através da sua morte, da sua ressurreição, a cura para o nosso pecado, para o pecado de toda a humanidade, que estava destituída da glória de Deus, da presença de Deus. Esse ato de perdão, de amor manifestado na cruz, nos reconciliou novamente com o nosso Criador e com o nosso Deus. Só quem sabe, só quem entende o valor do perdão que recebeu de Deus, perdoa. Só quem sabe a intensidade, a profundidade, a largura, o comprimento do perdão, da graça e da misericórdia. Graça, favor e merecido. Misericórdia, não receber o castigo que merecemos. Só quem sabe o valor que isso teve na cruz, no coração de Deus e do seu Filho por nós, perdoa. Falamos ontem sobre o que tem adoecido a alma de muitos cristãos, levando então à depressão espiritual, ao afastamento de Deus, das comunidades, dos relacionamentos, trazendo endurecimento no coração e doenças para a sua alma. Os sintomas da falta de perdão são os seguintes: a amargura, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a ira, um espírito crítico e um espírito condenador. Nós precisamos rever os nossos sentimentos sobre outras pessoas ou sobre acontecimentos que nos ofenderam, que nos magoaram e trouxeram amargura ao nosso coração. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 73, versículos 21 a 26, e nós vemos novamente Davi nos trazendo uma lição muito preciosa. Salmo 73, depois você pode ler ele inteiro, mas hoje nós vamos ler apenas do 21
ao 26, que nos diz assim: assim o meu coração se amargurou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e não sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela tua mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, depois me receberás em tua glória. A quem tenho eu nos céus além de ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Mais uma vez, nós temos aqui Davi confessando a Deus o estado do seu coração. Ele estava cheio de amargura, e ele estava então enraivecido. Seu coração se endureceu, até mesmo ele sentiu muita raiva, muita ira, mas todavia ele dominou-se e ele chegou aonde nós devemos chegar. Em vez de deixar a nossa alma nos oprimir ao ponto de chegarmos a um estado lastimável de esfriamento, de endurecimento da nossa alma, levando então ao esfriamento espiritual, nós deveríamos novamente falar com a nossa alma a respeito de quem é Deus. Todavia, não há um Deus como o Senhor. Aonde eu encontrarei refúgio e fortaleza a não ser em ti? A amargura no grego, ela provém de uma palavra que significa ferir. Sua raiz hebraica traz a ideia de algo bem pesado, que nos fere até o mais profundo do nosso coração. A amargura, na verdade, é a nossa reação a uma ofensa, que se nós não nos livrarmos rápido, nos perdoando o nosso ofensor, contamina não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 31 nos diz assim: livrem-se de toda a amargura, pois um espírito amargo nos impede que a pessoa entenda quais sejam os propósitos de Deus e ela contamina aos outros. A amargura, ela cria raízes, ressentimentos, mágoas, invejas, iras, raivas, ódio, ciúme, que são frutos de um coração amargurado. Davi, aqui ele fala que o seu coração está cheio de amargura. Foi só depois dele buscar a presença de Deus que o salmista percebeu como o seu coração estava contaminado com a amargura, com a inveja, com a revolta, com o ódio, e sem entendimento ele ficou, irracional. Ele ressalta que por mais que a amargura tivesse provocado tudo isso no seu coração, ele não se afastou de Deus. Ele ouviu os seus conselhos e isso foi fundamental para uma mudança de postura. Afinal, a Bíblia, quando ela é estudada, quando ela é lida com sinceridade e intenção de mudança, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos revela nossos erros, nos impulsionando, então, a acertar o caminho, como foi com Davi. Quase todos temos sido ofendidos em uma outra vez em nossas vidas. Se nós não perdoarmos os nossos ofensores, ficaremos amargurados. Mas a maneira bíblica de nós nos livrarmos da amargura e das suas raízes, dos seus frutos em nossa vida, é perdoando.
Não existe outro remédio para a amargura, para a mágoa, para o ressentimento, para a raiva, para a ira, para a inveja, para o egoísmo. Tudo isso faz parte dos frutos da falta de perdão. Perdoar, em primeiro lugar, é conservarmos a nossa identidade como filhos de Deus. Mateus capítulo 6, versículos de 14 a 15 nos diz assim: porque se perdoar, diz, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se temos um relacionamento correto com o nosso Pai Celestial, no mesmo espírito perdoador permaneceremos, no espírito da reconciliação que foi alcançada por Jesus para nós. Contudo, se nós nos negarmos a perdoar, nós interrompemos o fluxo da graça, do favor imerecido e da misericórdia, de não recebermos o castigo que nós merecemos e amarguramos então a nossa vida e também a vida de outras pessoas. Só quem reconhece o valor do perdão que recebeu de Deus perdoa. Só quem entende a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus e que era impagável. Nós estávamos então destinados à prisão e à escravidão eterna. Porque aonde o inimigo leva vantagem na vida do cristão é quando o cristão tem em seu coração qualquer tipo de raiz de amargura. Contudo, sem que fizéssemos por merecer, ele pagou a nossa dívida. Deus, em sua bondade, nos perdoou. Portanto, ele espera, como filhos amados, que nós façamos o mesmo. O cristão que foi perdoado pelos seus pecados e recusa-se a perdoar um irmão terá o seu perdão revogado. Se ele continua perdoando as nossas ofensas, devemos também perdoar a qualquer um que nos ofender. Toda vez que fomos ofendidos, devemos perdoar. Não existem limites para a ação do perdão em nossa vida. A falta de perdão é uma prisão. Muita gente tem sofrido com falta de perdão. Livre-se hoje da amargura e do ressentimento, que são venenos mortais para a nossa alma. Siga este conselho que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32. Que não haja no meio de vós, cristãos, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Livrem-se hoje mesmo de toda a amargura, pois ela é um pecado e um pecado contagioso. Que seja hoje o dia que você se livre de toda amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda raiva, de toda ira, de todo o desejo de vingança, para que o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre a sua vida e sobre todas as áreas da sua vida, e impeça o inimigo de continuar aprisionando a sua alma nesta doença terrível chamada depressão espiritual. Que Deus abençoe você e até amanhã com a continuação do nosso devocional Florescer.